Olá, o programa Iluminuras de hoje apresenta a 35ª edição da Feira do Livro de Brasília. Esse ano teve música, arte, cultura, literatura, contadores de história, autores de várias partes do país. Eu aproveitei a feira e conversei com o ator, escritor, apresentador Lázaro Ramos. Eu tenho mudado bastante o meu discurso sobre literatura, inclusive. Porque muitas vezes a gente que trabalha com literatura, ou na ânsia de incentivar alguém a ler, a gente fala muito na literatura como se fosse obrigação, né? Eu falo muito hoje na literatura no sentido do prazer, porque é prazeroso, é uma companhia, é uma alegria, é uma descoberta de novos mundos e novas informações. Mas antes da conversa, você confere agora uma reportagem sobre a Feira do Livro de Brasília. A criançada viajou sem tirar os pés do chão. Aí o Chico disse, você é um brinquedo. Se bem que xerife sem cavalo não dá, né? Então vai com o dinossauro mesmo. Pocotó, pocotó. Logo na entrada, uma exposição de arte. Também teve música, dança, super-heróis e, claro, os personagens clássicos da literatura brasileira, como a Emília e o Visconde de Sabugosa, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Eu tô achando o máximo, porque eu nunca vim aqui na Feira do Livro, é a primeira vez. Aí eu tô achando muito legal. Eu só gosto de olhar as figuras, que eu ainda nem sei ler, mas eu tô aprendendo. Eu já comprei um gibi da Mônica, um jogo da Mônica, um livro da Lau. Você gosta de ler? Gosto. Eu tenho até um livro de Ari de Anne Frank. Este ano, a feira contou com os eixos infantil, literário, artístico e pedagógico. É um universo diferente, principalmente atualmente, né? Que as crianças estão muito na internet e acaba vendo muita besteira, temos coisas boas e ruins. E eu acho que livro não existe isso, só tem coisa boa, tudo que é para vender, que está aí para criançada, para incentivar, tem por idade, tem infanto-juvenil, tem do Harry Potter, que eles adoram. Na estrutura montada, bem na área central de Brasília, perto da esplanada dos ministérios, foram 27 mil metros quadrados dedicados à literatura, arte e cultura. É importante que isso aconteça sempre, que as pessoas prestigiem e continuem valorizando a leitura. A feira está sendo uma feira de trocas, não só financeira, claro, porque estamos aqui para vender os livros, mas também de experiências. Eu acho que isso que engrandece, essa troca cultural que nós estamos tendo. O propósito é incentivar a leitura, a escrita e, consequentemente, a formação de novos leitores. Eu acho que é muito importante o jovem ler qualquer leitura, não tem que ler clássico, se ele não quiser, pode ser quadrinhos, pode ser o que ele gostar. O importante é ter aquele momento para começar a criar o hábito da leitura. Hábito que na casa da Silene já atravessa gerações. Vem desde a minha mãe, né? Minha mãe, ela gostava de ler literatura Shakespeare. Todo dia depois do almoço ela ia para a rede para ler. Então a gente tem esse hábito, esse bom hábito. Com o Jairo, que é um leitor voraz, a história foi um pouquinho diferente, mas fica aí a dica. Veja, eu sou filho de pais analfabetos, né? Eu não tinha nenhum livro em casa. Eu aprendi a ler e descobri o mundo a partir da biblioteca, né, da minha escola. E se você tem leitura, você transforma o mundo, você faz a releitura do mundo, né? Com certeza. É bem legal ler, porque principalmente quando você vai escrever alguma coisa, você consegue escrever mais certo, você sabe que você vai escrever. Porque o livro tem esse potencial, é esse machado, né, que vai quebrar todos aqueles obstáculos que a gente tem, que a gente encontra na vida, é a ideia, o poder da ideia, as virtudes que a gente recolhe da leitura. O jornalista, que veio do sul do país só para participar da feira em Brasília, chama atenção para a importância de eventos literários como esse. Eu acho que isso é fundamental. Em várias capitais do Brasil existem feiras do livro. Eu sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a maior feira do livro em praça, né? E é uma história, uma tradição que Porto Alegre tem. Então eu aprendi a amar os livros e principalmente feiras como essa de Brasília.
A 35ª edição da Feira do Livro de Brasília é apenas uma das 27 feiras cadastradas no Circuito das Feiras da Câmara Brasileira do Livro. Feira, festa, bienal, jornada, são diferentes os conceitos que se espalham pela geografia brasileira. Mas o que vale são os propósitos de eventos como esse, que são incentivar a leitura, dar visibilidade ao trabalho de autores e fomentar a cultura. O assunto é tema do quadro Minuto Literário. Feiras literárias. Um encontro entre o autor e o público. As feiras literárias. A trazer romance, poesia, conto, biografia para as nossas vidas. As feiras literárias são importantes porque elas aproximam o leitor do escritor. Elas projetam novos autores e trazem autores já conhecidos do grande público para o diálogo, para a reflexão, além de serem importantíssimas para aquecer o mercado editorial. Por isso, as feiras literárias precisam do nosso apoio enquanto leitor, porque o livro é o conhecimento maior, mas ele é dialógico, ele precisa de nós para se fazer presente e real. O programa começa com o ator, cineasta, apresentador e escritor Lázaro Ramos. Lázaro, muitíssimo obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço. Adoro bater papo. É uma das 3 coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Oba! Bom, vamos conversar hoje com Lázaro Ramos, escritor. Exato. Já são 7 obras lançadas, né? 7, pois é. E você tem uma pegada infantil muito forte. Uhum. O seu livro mais recente, Sinto que Sinto, e a incrível história de Asta e Jacer. Exato. Conta pra gente sobre esse trabalho. Esse livro vem de um convite da turma do Mundo Bita. Não sei se todo mundo conhece, eles são bastante conhecidos, mas é uma turma de Recife que começou a produzir videoclipes musicais para a internet. E eles ganharam uma proporção gigantesca e um dia a gente se conheceu e eles disseram assim, eu queria que vocês escrevessem um livro para um personagem da gente. Falei, tá bom. Fiquei com medo de aceitar porque eu nunca escrevi livro por encomenda. Eu não sabia se eu conseguiria fazer, mas eles fizeram uma coisa que foi uma bênção para uma pessoa que não sabe trabalhar por encomenda, que foi dar liberdade total para inventar o tema que eu trataria. Fiquei durante uns 3 meses sem saber sobre o que falar e a partir de uma história com meu filho, eu consegui me inspirar para falar sobre um assunto que estava me angustiando, mas eu não sabia o que era. Que é o seguinte, meu filho um dia ele estava com uma dorzinha na barriga, ele falou, estou com uma dor aqui na barriga, uma dor na cabeça. E ele me descrevia muitas sensações físicas. E eu dei Luftal, eu dei remédio, fiz de tudo para isso. Até que passou uma semana eu entendi que aquela dor física era porque ele estava com ciúme. E ele estava sentindo coisas e ele não sabia, não tinha vocabulário para expressar o que ele estava sentindo. O corpo fala, né? Impressionante. O corpo fala. E aí eu falei, vou escrever um livro para falar sobre sentimentos para as crianças, para nomear esses sentimentos, para elas entenderem e saberem falar com pai e mãe o que é que está se passando no corpinho e na cabeça delas. Mas é uma história divertida, na verdade, que se passa durante um dia na vida do personagem Dan. Tudo que ele está fazendo, ele vai entrando em contato com as emoções. Tem muito humor, que eu gosto muito de trabalhar com isso. E tem um final que é uma parte bem lúdica, contando um pouco, assim, uma história que eu inventei, mas é inspirada num povo que existe na Etiópia, chamado Povo do Rio Omo, que eles, eu vou mostrar aqui, que eles fazem uma coisa linda para se proteger do sol. Eles são nômades e para se proteger do sol eles pegam as flores e os frutos e vão fazendo isso com seus corpos. Fazem um por dia, não tem espelho, eles não sabem o que fizeram, na verdade é o que o outro diz para eles, que eles entendem o que é que fizeram e cada dia trocam. É arte. Isso aqui é somente para se proteger do sol, que é o mais lindo, né? E aí, a partir disso, eu fiz uma história lúdica aqui para homenagear eles. Então, é um livro duplo, são 2 histórias. Ô Lázaro, e é interessante porque a ilustradora é daqui de Brasília. A ilustradora é daqui de Brasília, encontrada em rede social. Foi um encontro curioso, né? Pois é. Como é que foi? Você conheceu o trabalho dela pelo Instagram? Pelo Instagram. A gente estava, a Carochinha, que é a editora, a gente estava tentando encontrar alguém com traço diferente que pudesse participar desse projeto. E a gente achou a Ana Maria Sena, que é aluna da UNB, inclusive, e ela ilustrou lindamente. É o primeiro livro que ela ilustra, mas o trabalho dela é de uma beleza e ela vai, assim, ela é muito rica. Tem coisas que ela faz como isso aqui, ó. A ambientação dela é muito especial
e ganhamos mais um ilustrador aqui. Espero que esse seja o primeiro de vários dela. Com certeza, que coisa boa. Você fez um livro também para o João, lá atrás, para o João e para a Maria. Vamos falar do livro para o João? É muito engraçado, porque é o caderno de rimas do João e o da Maria, como a Maria é completamente diferente, tem outras características e tal, tem o caderno sem rimas da Maria. Exato. Vamos falar para o João, que fala de sentimentos também. Os primeiros livros que eu escrevi eram muito para falar com a criança que eu fui. A partir do momento que eu tive filhos, eu acho que eu comecei a escrever para os adultos que eu quero que eles sejam. E o Joãozinho, meu filho, muito perguntador como toda criança, ficava me pedindo explicação de várias coisas que para mim, inclusive, na minha vida adulta, eram óbvias, né? O que é, sei lá, amor? Como é que você explica amor? E ele começou a me explicar e eu, não sei se por tédio ou porque eu sou piadista, eu comecei a fazer rimas para explicar as coisas do mundo para ele. E acabou que virou um livro muito inspirado nas nossas conversas. São verbetes, né? São verbetes, tentando explicar a ele sobre coisas do mundo. Tem coisas que são mais humoradas. Olha, abri na página. Você abriu na morte. Na morte, que é uma coisa dificílima. Um dia ele me perguntou o que é morte. Aliás, sabe como é essa história? Não. É a seguinte, a gente passou por um cemitério e ele perguntou assim, mãe, o que é isso? Eu ia responder, Thaís me interrompeu e falou, filho, isso aqui é o lugar, chama cemitério, é o lugar onde as pessoas que viram estrelinha ficam. Ok, passou um tempo, não teve mais explicação. Um dia ele estava conversando com Clarice, que é a melhor amiga dele, e Clarice e eles conversando, e eu ouvi ele dizendo assim, Clarice, você sabia que minha vovó Célia vive no sanitário fazendo estrelinha? Ele entendeu que cemitério era sanitário e estrelinha entendeu que era estrelinha de capoeira, não entendeu nada. Aí eu disse assim, não, vou explicar a ele o que é morte. E escrevi esse verbete, né? porque é tabu. Assim, não fala sobre isso, pode, não pode. E foi o verbete mais difícil que eu tive aqui no livro, justamente por isso. Aí ficou assim, morrer. Uma planta no quintal, muito sol na imensidão. Se não rego, se desfolha. Da saudade, um vazio, solidão. Por que isso? Não entendo. Quem me explica essa história? Foi-se embora a plantinha, mas ficou na minha memória. Tem muita subjetividade, tem algo de poético, mas as conversas que os pais me relatam que têm com os filhos depois de ler isso aqui, acaba criando um novo repertório de diálogo com as crianças. E é super legal, assim, poder ter essa inspiração dentro de casa, né? Filho, para mim, é transformação. E a literatura é muito interessante, é muito rica, porque ela promove essa interação com os pais, a abertura de alguns assuntos que antes eram tabu e a gente consegue falar a partir de obras como a sua, né? Ou até mesmo coisas que sejam somente para divertir. Eu gosto muito de estimular a leitura acompanhada de pais e filhos, porque é um grande prazer que eu tenho na minha vida, todas as noites, quando a gente vai dormir, que a gente lê um pedacinho de uma história, onde a gente começa a conversar, cria uma relação que eu vejo que será para sempre. Eu sei que meus filhos lembrarão para sempre dos momentos em que a gente lê um livro junto. Marca, né? Marca. E você sabe que eu tenho mudado bastante o meu discurso sobre literatura, inclusive. Porque muitas vezes a gente que trabalha com literatura, ou na ânsia de incentivar alguém a ler, a gente fala muito na literatura como se fosse obrigação, né? A gente aprendeu isso na escola, né? A gente aprendeu isso. Tem que ler. Tem que ler, fazer resumo, tem que ler Dom Casmurro, porque vai ter a prova. Não, tinha que ser o tom assim. Tem que ler Dom Casmurro. Eu falo muito hoje na literatura no sentido do prazer, porque é prazeroso, é uma companhia, é uma alegria, é uma descoberta de novos mundos e novas informações. Lá em casa funciona assim e é muito lindo ver como eles agora já são... Eles que procuram os livros, que chegam nos lugares e já têm os livros que querem, os preferidos. Isso é lindo. Lázaro, eu vou pegar o gancho porque você, na minha pele, você citou aqui, na época que você escreveu, que seus filhos não liam Monteiro Lobato. Né? Você mantém esse discurso e por quê? Deixa eu dizer, tem um tipo de literatura que eu encontrei que fala sobre diversidade, que fala sobre outras culturas, que fala sobre outros pontos de vista, que dê um repertório muito grande a meus filhos de fortalecimento da autoestima deles. Isso é muito importante. Eu acho que uma criança que já começa a sua vida com autoestima já tem metade dos problemas resolvidos na vida adulta. Meus filhos hoje em dia estão com 8 anos e 4 anos. Hoje em dia, os livros que eles leem, claro que passam pela nossa supervisão, mas também pela escolha deles. Por quê? Porque eles já têm uma base forte.
uma base intelectual, uma base emocional, e a partir daí ele já tem senso crítico. Aquele momento era para formar primeiro um senso crítico neles, fortalecer a autoestima e a partir daí eles construírem suas escolhas. Porque também eu não posso criar filhos prisioneiros do meu desejo, dos meus conceitos, né? Agora, esse assunto levanta uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu acho que é algo que a gente tem para celebrar hoje em dia. Eu tenho muito orgulho e muita alegria em ver como os livros infantis brasileiros são diversos. Como a gente tem autores que há muito tempo atrás não teriam oportunidade de escrever e de se expressar. E eu acho lindo poder, inclusive, ter tantas opções para cada criança escolher aquilo que vai ser legal para elas, junto com os pais, é claro. A gente sonha coisas para nossos filhos, né? Uma coisa que eu sempre sonhei foi que eles tivessem muita autoestima, que eles gostassem de si, que eles soubessem dos seus valores, que eles tivessem a oportunidade e a sabedoria de que eles podem sonhar. Porque muitos problemas de várias crianças é justamente esse, pensar que não podem sonhar, que não podem ter um objetivo. E aí eu já saio até de falar sobre meus filhos, né? Falo sobre crianças. Eu acho que a gente criar objetivos nas nossas crianças é uma coisa muito importante. Criar o sonho, permitir que elas sejam crianças, permitir que elas se vejam é importantíssimo. Lázaro, eu vou pedir uma breve pausa agora porque nós vamos ao intervalo rápido. O Iluminuras volta já já. Daqui a pouco tem mais papo com o ator, cineasta e escritor Lázaro Ramos. O Iluminuras está de volta e hoje o meu convidado é o ator, apresentador, cineasta, escritor Lázaro Ramos. Lázaro, nós falamos no primeiro bloco sobre o livro do João. Vamos falar um pouquinho sobre o livro da Maria. O Lázaro também fez um livro em homenagem à filha Maria. Caderno Sem Rimas da Maria. É da Maria ou de Maria? Eu, quando falo de Maria, que a baianidade Porque Bahia vem forte. tem isso, né? De João, de Maria. E por que o da Maria não tem rima? O da Maria não tem rima porque a Maria é assim. E essa aqui é a Maria, né, gente? Você sabe que quando eu o rostinho da Maria. E ela é assim mesmo. A Maria é assim mesmo, linda. Ilustrações do Maurício Negro, que também ilustrou o Caderno de Rimas do João. Você sabe que quando eu fui fazer o livro da Maria, eu estava querendo fazer um livro de rimas também. Foi assim, você fez do João, é você que sentiu a necessidade? Não, o João que pediu. O João falou, você tem que fazer o livro da Maria, você fez o meu. Aí eu comecei a pensar em rimas. E eu vi que eu não ia ser fiel à filha que eu tenho, que tem bastante opinião, e ao mesmo tempo eu encontrei uma oportunidade de criar novas palavras para sensações que a gente ainda não tem palavras no nosso dicionário. Abri uma aqui, ó. Denguindacho, esplectoroso. Por exemplo, crianças para experimentarem sabores novos que não estão ainda no seu paladar. Como é que você explica para o seu filho o gosto de uma comida que ele não gosta de experimentar? Eu inventei esplectoroso. Que é maravilhoso. Que é um sabor que explode, que você fala o que você quiser. Papai e mamãe vai inventar o que é, né? Para a criança poder experimentar. E é isso, um sabor novo, no começo, realmente tem um gosto esplectoroso, né? Que você não sabe que é diferente. Você pode gostar ou não. E é isso, foi justamente disso. Girmão, que é para falar sobre a relação dela com o João, que é relação de implicância, mas ao mesmo tempo de muito amor. Vestu Vestu você conhece, você já usou? Vestu, sabe o que é vestu? É o quê? É toda a roupa inventada. Sabe quando você bota um saco plástico na cabeça, pega no jornal, cria aqui, então, faz um vestido? Então, a ilustração é isso. É, justamente. Né? Pois é, essa roupa que criança inventa com qualquer coisa é um vestu. Agora, Lázaro, como é que foi a sua transição para a escrita? Porque você, na adolescência, não lia tanto, nunca foi um leitor voraz lá atrás. Lia por obrigação, quando tinha atividade da escola. Com 15 anos de idade, comecei a fazer teatro, comecei a ler os livros direcionados à minha profissão, depois passei para a biografia. Hoje em dia leio de tudo, mas porque em algum momento eu entendi que a leitura era um prazer. A fase da vida que eu achava que era uma obrigação não foi bom para mim. E para a escrita, eu sempre escrevi, mas tinha muita vergonha de mostrar. Eu não sabia se era bom, não sabia se as pessoas iam gostar, se eu estava me expondo demais. O primeiro livro, que chama A Menina Edith e a Velha Sentada, eu escrevi e ele ficou guardado, escondido por 6 anos. Porque eu tinha medo, né? Porque tem algo da nossa alma que a gente oferece nos livros, né?
Acho que o que me deu coragem tem muito a ver com meus amigos. Quando eu comecei a perder timidez, fui mostrando para eles e eles foram me explicando o que é que eu estava fazendo. Eu nem sabia que eu escrevia para criança. O teatro te ajudou também nesse? O teatro me ajudou muito. Eu não escrevia por encomenda, eu escrevia por sentimento. Eu queria falar de algumas coisas, mesmo que ninguém lesse, mas eu queria ter aquela companhia, aquele lugar para descarregar sensações. E você fala de sentimentos também no A Velha Sentada? A Velha Sentada, ela fala sobre o quê? A Velha Sentada é o seguinte, é uma menina de 9 anos que só fica na frente da televisão e do computador, até que um dia chega uma vizinha e fala assim, nossa, essa sua filha é parada, hein? Ela parece que tem uma velha sentada na cabeça. E a menina acredita que tem uma velha na cabeça e entra na própria cabeça para procurar a velha e tirar a velha de lá. É sobre o equilíbrio, né, entre o uso da tecnologia ou não. E você não tinha filhos ainda, você escreveu em 2010. Não tinha filhos, mas eu adoro criança, né? Eu observo. Tem um monte de afilhado. Eu comecei a negar agora, né? Porque senão fica aquela coisa daquele padrinho ausente. Família animada, com muita criança, animada, né? Pois é. E você incentiva a turma toda com essa questão da literatura, porque eu li em algum lugar que o Lázaro se considera, ou considerava até pouco tempo, um ativista na literatura. Eu sou. Eu tenho um projeto na Bahia muito bonito, chamado Ler é Poder. Ótimo. Que é um projeto de... Tem um trocadilho aí, né? Pois porque Ler é poder, né? Se estar informado em todos os sentidos, sentidos, né? Sentidos. E todo mundo pode, todo mundo tem acesso hoje em dia com a tecnologia. Exato. Tudo, né? É muito bonito esse projeto. A gente pega locais que já têm espaços físicos, leva livros para lá, faz uma videoteca, faz uma bibliotequinha, centros de leitura, como a gente chama. E a gente também tem um conceito de que já existem várias bibliotecas públicas ao redor do Brasil e que a gente pode fazer campanhas também de incentivo a visitar esses espaços, de adquirirem livros. É sobre isso, na verdade. É um dos lados que mais me dá prazer na vida, falar sobre livros. Falando em biblioteca pública, nós estamos aqui em uma Biblioteca Nacional de Brasília. Conta pra gente como é que foi a sua interação com o público, como é que é. É o segundo ano que você vem na Feira do Livro de Brasília. Você gosta desse contato, desse bate-papo, né? Eu gosto, aproveito para bater papo, para entender um pouco dos livros também, né? Porque o leitor nos explica coisas que às vezes a gente não sabe. Ano passado foi lindo. Ano passado, inclusive, eu vim com um formato diferente de lançamento de livro, que era com canções compostas em cima dos verbetes dos livros. Isso acabou se tornando um projeto, a gente vai lançar um canal do YouTube, músicas também nas plataformas digitais, em cima desses livros. Mas nasceu aqui e foi lindo, porque o público daqui que me explicou que aquilo tinha algum valor. E durante a Feira do Livro de Brasília, o Lázaro deu uma palestra também super concorrida. Vamos dar uma olhada. Eu conheço o Lázaro como ator e como apresentador de TV e como ele é uma pessoa maravilhosa. Imagino que o trabalho dele como escritor deve ser maravilhoso também, principalmente o trabalho dele com as crianças, né? A gente já tem conhecimento já um pouco da parte literária dele, dos livros dele. Inclusive ele tem um livro que fala sobre a filha dele. Então a gente está aqui para ver. É importante a gente se juntar nesse momento para reafirmar os valores que a gente acredita, os valores de transformação que o livro nos traz. Então esse momento hoje é para a gente falar sobre cultura e sobre literatura, porque é importante para a nossa vida e para nossos caminhos. Logo cedo a mágica do sono me enfeitiçou. Sai pra lá preguiça, nem dê bola pro desânimo. Papo de família reunida, sempre sinto amor. Até me embaraço nas palavras, fico tímido. Tem também o projeto de tecnologia. Pois é. Que une literatura e tecnologia, que tem tudo a ver com 2019, que agora a garotada está o tempo todo ligada no celular e tudo. Exatamente. Como é que é? O projeto está tentando contemplar assim, todos os elementos de interação que as crianças podem ter hoje em dia musicalmente, né? Tem YouTube, a gente tem no Spotify, no Deezer, as músicas, mas a gente tem também lançamento de vinil. E a gente vai lançar... o nome técnico é Video Lyrics em realidade virtual, mas na verdade é o seguinte, as letras da música, para as pessoas aprenderem, elas vão entrar no YouTube e no celular elas vão poder mexer o celular e verem desenhos e escritas diferentes de cada música. É uma interação nova que 2 amigos meus que fizeram teatro comigo inventaram e a gente vai lançar.
Ai, que bacana. Bom, falamos um pouquinho sobre todos. Vamos finalizar com o Na Minha Pele. Não é tão recente, você lançou em 2016? 2016. 2016. Tem um ativismo social aqui muito grande, autobiográfico. E você me contava que o projeto original não era bem esse, porque esse, gente, é maravilhoso. Eu li, eu me sinto íntima aqui, eu já cheguei íntima do Lázaro, porque ele faz isso com os leitores, viu? A linguagem, a narrativa, é justamente para provocar essa reflexão. Você pegou a gente aproximação, ali... né? Você sabe que o primeiro livro que eu escrevi, a primeira versão desse livro era muito pretensiosa. Porque na época, eu peguei dados do IPEA e comecei a escrever um livro técnico com análises. Era sobre desigualdade no Brasil. E eu comecei a fazer uma análise como se eu fosse um estatístico, como se eu tivesse conhecimento dessa análise de dados, e como se eu não vivenciasse isso no meu dia a dia. Acho que não ia bombar. E não sei com quem é que ia falar. Porque às vezes também parece que o fato de nós sermos atores, artistas, a gente sabe falar sobre tudo. E não sabemos. E o reconhecimento disso foi muito importante, porque eu encontrei uma voz, que é a minha voz, na verdade, para falar sobre esse assunto. Como é que eu sou? Eu gosto de ser afetuoso, eu gosto de ser humorado, eu gosto de ser acolhedor e eu gosto de conversar e permitir que as conversas não sejam somente comigo falando verdades e vomitando verdades. Eu gosto que a pessoa se sinta parte do assunto. Então, foram 2 anos aí de uma luta para criar um jeito de escrever que as pessoas se sentissem acolhidas. Joguei muita coisa fora, mas acho que chegou no resultado que me agrada muito. Super acolhido. Parabéns pelo seu trabalho. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em bater esse papo com a gente. Sucesso com o novo livro. Obrigado. Com os próximos. É isso, estamos aqui tentando entreter as pessoas e emocionar. O caminho é esse, né? Acho que a gente, desde sempre, gosta de uma boa história. Espero que Deus me abençoe para continuar a ouvir boas histórias e contar boas histórias. Parabéns, que você continue esse nome forte aí, não só na arte, na dramaturgia, mas como ativista na literatura. Isso aí. Obrigada, Lázaro. Obrigado a você. E obrigada a você que acompanhou mais esta edição. Para rever o programa, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.